Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Estamos aqui para adorar a Deus, louvar ao Senhor.
Você que está em casa também. Você vai louvar a Deus, adorar a Ele. Enfim, estamos para prestar um culto a Ele. E hoje a palavra é gostosa, você vai entender. Porque eu estava lendo sobre aquilo que eu coloquei no papel, e o Espírito Santo que direciona a gente, né? Naquilo que nós vamos falar. E eu acredito que vai ser muito instrutivo, porque a palavra de Deus ela vem para instruir mesmo, e vamos pôr em prática, principalmente nas nossas necessidades, sim. Enfim, na hora da palavra você vai entender. É que tem uma parte aqui que falou muito comigo. E eu vou fazer em nome do Senhor Jesus. Eu sei que você que está assistindo também vai. Porque Deus é bom. E se Deus trouxe essa ministração, é para nós que estamos ouvindo. Amém? Então fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta hora de estarmos prestando um culto a Ti, de adoração. Estaremos ministrando, eu não sei quanto tempo. Mas o objetivo não é o tempo. O objetivo é a palavra entrar, fixar. É a palavra fazer parte. No momento que ela é transmitida, ela fazer parte do nosso ser. E é isso que interessa, é ela trazer uma mudança. Eu acredito que disso tudo que foi falado, muitas vezes eu já falei, mas eu lembro que faz um pouco de tempo. É aquilo que o Senhor colocou no meu coração hoje, para trazer essa mensagem, o Senhor vai renovar a palavra, porque as tuas misericórdias, a tua graça e a tua bondade, ela se renova a cada manhã e ela nos alcança. Obrigado, Pai, por esse momento. Abençoe cada irmão, cada irmã que está participando, aqueles que vão ouvir hoje ao vivo, os que estarão ouvindo depois, enfim, não sei quem é que vai estar ouvindo, mas que possa trazer sim uma palavra gostosa de mudança e que a gente possa aprender. E vamos aprender com o exemplo de homens e mulheres de Deus que estão na palavra e que deixaram isto escrito para que a gente possa dar continuidade. Senhor, guarda nossas vidas, proteja a minha casa, proteja a casa de cada um que aqui está, ouvindo e participando. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Fica conosco, Senhor, guarda a nossa vida. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Isso. Glória a Deus. O que eu quero dizer é, você que está assistindo, não esquece de dar a curtida lá, dar o joinha, dar o like. Convida sempre alguém para fazer a inscrição no nosso canal. Já subimos um pouquinho, mas toda vez que a gente vai falando, sempre tem alguém que vai entrando, vai pedindo para um parente, para um amigo. Quanto mais a gente abrir esse canal de transmissão, porque quando você dá o like ou faz a inscrição no canal, começa a ter uma liberação de alguns itens dentro do Face. É Face, né? Não, YouTube, desculpa. Do YouTube, que você consegue aprimorar e melhorar até a qualidade da transmissão. Então, se você puder fazer isso, nós não ganhamos nada com isso, eles também não cobram nada. É algo somente, vamos dizer assim, é como se fosse uma norma, é audiência, é algo que a gente consegue alcançar. E a gente quer, em nome do Senhor Jesus, alcançar mais vidas. E isso é necessário para quem está nos assistindo. Dar o ok, fazer a inscrição, convidar alguém. Faz isso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar pelas ofertas, pelos dízimos. Hoje é dia 23. Logo está encerrando esse mês. Mas eu creio que ainda este mês, portas vão ser abertas. Irmãos e irmãs que trabalham com vendas vão bater recordes de vendas. Em nome do Senhor Jesus. O que eu quero dizer é que o Senhor vai vir com a provisão. Que o Senhor vai abençoar grandemente a tua casa, o teu trabalho, a tua profissão. Tudo aquilo que você tem feito. Sabemos que é necessário cumprir, obedecer a Deus através de ofertas. Diz, mas isso não é troca. Não é porque eu estou fazendo isso que eu
tenho, ou Deus tem a obrigação de me abençoar. Não. Isso é de acordo com a palavra. Porque de graça recebestes, de graça dai. Mas também há momentos na palavra que diz que quando você entrega a Ele de todo o teu coração aquilo que Ele está pedindo, né? Rende 30, 60 ou 100 vezes mais. Então, é algo espiritual, muito mais espiritual do que material. Amém? Então eu quero orar por você, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, entra agora, Senhor, com a provisão, com a bênção financeira, com portas abertas, com promoções, com dinheiro mesmo, Senhor, para vidas que estão precisando, para que também elas possam, Senhor. Eu lembro quando eu estava, né, numa época desempregado, e eu não via a hora de poder estar empregado para entregar ao Senhor o dízimo do trabalho. E às vezes a gente tem essa vontade. Alguns irmãos têm também a vontade, Senhor, eu quero tanto dizimar, eu quero tanto entregar ao Senhor para a oferta a qual o Senhor fala, mas de gratidão, não por obrigação, nem por necessidade, não, mas como Paulo fala, porque a gente tem que dar com alegria e colocar diante do nosso coração essa necessidade de poder ser abençoado, sim, e nós cremos nesta bênção. Em Malaquias diz que o Senhor, Ele abre as janelas, derrama as bênçãos tais, e se puder, podemos fazer prova. É muito difícil dizer em fazer prova quando parece que a gente está pondo Deus na parede, mas eu creio que não seja isso, e o Senhor também tem todo discernimento de entender que muitas vezes numa aflição, numa necessidade, o homem chega até o Senhor e pede de uma forma que o Senhor entende que não está pondo o Senhor na parede, mas está pedindo: Pai, me ajude, venha com uma porta aberta, faça, Senhor, a diferença na minha vida, porque lá também o Senhor promete que, e aquele que é fiel, é claro, diz que veremos a diferença daquele que serve o Senhor e daquele que não serve. Por isso, Pai, ainda não encerrou o mês, então abençoe as vidas que estarão dizimando, as que vão dizimar. Senhor, que eu não possa fazer a boa obra com o que é do Senhor, a assistência social daquilo que é teu, que eu possa ofertar nesse instante a obra da assistência social e entregar a Deus o que é de Deus. Por isso, Pai, eu te agradeço, porque tu tens sido fiel e nós precisamos manter a fidelidade nossa para contigo. Perdoa os nossos pecados quando não somos fiéis para contigo, mas o Senhor nunca falha e o Senhor sempre é fiel. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Vai entrar um louvor e vamos entrar com a palavra. Amém? Fica nesse louvor e já volto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu teu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Ele foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça,
nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra selar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Ele nos salvou, igreja. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Declare a Ele. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos. Adore. Te adoramos. Te adoramos.
Paz, queridos, voltamos. Amém? Fecha os olhos, vamos entrar na palavra. Só quero fazer uma breve oração. Pai, fala conosco. Que eu venha falar realmente. Que essa palavra possa trazer uma revelação boa, gostosa, aos nossos corações. Que possamos, Senhor, recebê-la e praticar. Principalmente eu. Já fiz muito mais, mas preciso fazer mais. Disso que estaremos falando. Pois é sinal de vitória. Sinal de intimidade. É necessário muitas vezes chamarmos a atenção de Deus através dessa atitude que estaremos falando. Em nome do Senhor Jesus. Repreendemos todo espírito maligno. Repreendemos todo mal. Tudo aquilo, Senhor, que queira atravessar agora a ministração seja quebrada, destruída e anulada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O tema é chamando a atenção. Mas chamar a atenção de Deus. E tem uma forma na palavra de Deus? Tem várias. Mas eu vou direcionar numa só. E depois vou trazer exemplos de pessoas e homens de Deus que fizeram. E dentro da palavra, eu creio que vai saltar aos olhos alguns versículos. E aí a gente vai ficar pensando, vou fazer. Essa é para mim. Você vai ver. Vamos lá. Joel 2, capítulo 12, diz assim. Joel 2, 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Com jejum, lamento e choro. Eu penso, e a Bíblia nos mostra que quando temos um relacionamento com Deus, existem algumas coisas que fazemos que chamamos a atenção de Deus. Eu quero citar aqui três coisas. Porque chamar a atenção de Deus eu acredito que Deus olha e fala, esse é meu filho amado, esse tem se dedicado, eu estou junto com ele. Então, uma das coisas que precisamos, e isso todo dia, é ler a Bíblia. A palavra de Deus é a primeira coisa que eu preciso entender, ler, mas não trazer a escrita para algo que não seja uma revelação do Espírito Santo. Tem que trazer através da revelação do Espírito Santo. Não trazer por uma necessidade e que convém, sabe? É uma interpretação a qual convém interpretar para poder manter uma prática pecaminosa. Não é esse o objetivo. Ela tem que trazer para nós uma revelação onde eu preciso me consertar, mudar e buscar a ter com Deus uma intimidade. Então, tendo a leitura de Deus, da palavra de Deus, eu consigo entender que a Bíblia também fala sobre a oração. E a oração também é orai sem cessar. É algo que eu preciso. Orar, falar, clamar, sabe? Falar com Deus é falar com um amigo, é conversar. É ter intimidade, é buscar um entendimento através da oração. E Deus vai falando, Deus responde, viu? Deus responde oração. Por isso que nós temos que ficar atentos. Hoje o Espírito Santo, porque quando Jesus estava como homem aqui, ele disse, eu não vos deixarei sós, deixarei o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo está aqui atuante. Ele habita na minha vida, ele habita na tua vida. Então quando você vai lá em Romanos 8, você percebe algo que o Espírito Santo intercede por nós, que Jesus intercede por nós, diante do Pai. Então há uma função maravilhosa, andar com Deus, sabe? Tem até um louvor, anda com Deus, segura na mão de Deus, o choro de uma noite acaba de manhã, Deus tem vitória, Deus tem vitória. Mas eu preciso estar com Deus, entender
que a resposta de Deus à minha oração, sim, sempre vai depender da vontade de Deus. Mas Ele quer saber qual é a tua vontade, a minha, a nossa. Então, ler a Bíblia, orar. E o terceiro é onde nós vamos ficar, jejuar. Mas jejuar, agora que vai vir final de ano, tanta coisa boa para comer, tanta coisa gostosa. Vai ter evento, vai ter, né, alguns vão participar de festas de empresa, é tudo aquilo que a gente sabe. Mas o jejum, eu até coloquei aqui, como deixar de comer pode ter alguma relação com a vida espiritual? Porque você pode pensar, mas o que vai acontecer eu deixando de comer? Será que aos olhos de Deus, o ato de jejuarmos faz alguma diferença? E a Bíblia definitivamente responde sim para essa pergunta. Faz toda diferença. Faz uma diferença enorme. Então eu quero começar aqui mostrando alguns homens que jejuaram. Homens de Deus. Homens que jejuaram e que querem mostrar no jejum um sinal de dependência de Deus, de renúncia, de clamor, de alcançar Deus, de chamar a sua atenção. O primeiro está em Daniel 9. Se você estiver anotando, você vai anotar alguns. Eu costumo, sempre quando não sou eu que estou ministrando, eu costumo sempre anotar a pregação porque eu gosto. E é assim que a gente aprende um pouco a Bíblia, a gente vai lendo depois você vai refletindo, você vai meditando. Então, em Daniel 9, no versículo 3, Daniel 9, 3, olha aqui. Por isso orei ao Senhor Deus com fervor. Orei, jejuei e usei panos de saco como roupa. Joguei cinza sobre a cabeça e confessei os meus pecados e os pecados do meu povo ao Senhor, o meu Deus. Orei assim: ó Senhor, o Senhor é um Deus grande e impressionante. O Senhor sempre mantém a aliança de amor às pessoas que o amam e obedecem às suas leis. Olha isso. Olha a oração que Daniel falou. Que Deus mantenha uma aliança de amor com as pessoas que amam a Ele e que obedecem às suas leis, as leis de Deus. O que Daniel estava querendo aqui? Chamar a atenção de Deus. Mostrar que o jejum, ele tem um significado muito grande no momento de mostrar que eu dependo de Deus. Eu preciso de uma resposta. Aqui Daniel, nós vamos depois no final ver um texto de Daniel então, que é algo então maravilhoso, mas eu vou deixar para o final. Porque falou muito comigo. Você vai ver que Daniel tinha uma prática de orar e jejuar muito. E olha, até os anjos traziam respostas para orações. Eu acredito que nós, falando por mim, preciso muito mais jejuar e orar para chamar a atenção. Chamar a atenção de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, preciso do Senhor. E eu acredito que você que também está ouvindo agora, também está refletindo, está começando a pensar. Então eu quero mostrar, vamos ver Moisés. Olha lá, Moisés. Em Êxodo 34. Êxodo é o livro que foi escrito na saída, né, do povo de Deus do Egito. Êxodo. E olha no 34, 28. Pô, mas Moisés subia no monte, falava com Deus. Mas Moisés ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor. Olha isso aqui. Durante esse tempo, ele não comeu pão nem bebeu água.
e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Olha que coisa linda. Ele ficou com Deus, na presença de Deus. Ele ficou em jejum total, nem água. É comprovado que a pessoa durante 3, 4 dias sem água pode morrer, mas ele conseguiu ficar aqui 40 dias e 40 noites. Você vai falar, mas ele estava com Deus, é claro. Quem o sustentou nesse momento? Foi o próprio Deus. Mas olha que coisa linda, que gerou uma intimidade tão grande, que ao descer o Monte Sinai com as tábuas da aliança nas mãos, Moisés não percebeu que o seu rosto resplandecia por ter ficado na presença de Deus. Olha o que faz a presença de... Sabe, isso é provado nos dias de hoje. Você pode falar, não acredito, não quero. Aí já não é problema meu. Mas outro dia estava eu e minha esposa sentados, tomando um café, eu não lembro se era um café, onde era. E veio um rapaz e falou, vocês são de que igreja? Mas nós não estávamos falando de igreja. Nós não estávamos falando nada da parte de Deus. Estávamos, acho que, tomando um café, conversando. Agora, o que fez aquele homem olhar para nós e ver que a gente pertencia a uma igreja? Uma igreja evangélica. Acredito que ele também era. Chamou a nossa atenção. A gente achou. Até minha esposa falou, mas como é que ele percebeu? Será que é porque estamos um pouco? Muito pouco. Se a gente pudesse ficar 40 dias e 40 noites aqui, que nem ficou Moisés, o rosto brilha. Então, o que eu quero dizer que quanto mais intimidade e o jejum nos leva a chamar a atenção, a gente começa a resplandecer as coisas de Deus. A gente começa a mostrar Deus através do nosso próprio olhar, da nossa própria fala, da nossa maneira. Samuel, glória a Deus, Samuel, vamos lá. 1 Samuel 7, versículo 1 ao 6, olha aqui. Então os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram a seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por 20 anos. E durante esse tempo o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado seu povo. Então Samuel disse ao povo, se de fato vocês desejam, olha a dica aqui, se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. O que ele está falando? Deixa o mundo de lado. Toda idolatria, tudo aquilo que está tirando Deus, sendo Ele o primeiro, o centro da tua vida. Joga no lixo, está aqui. Assim os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles, venha todo o povo de Israel a Mispa, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispa, numa grande cerimônia, tiraram água do poço e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo, como sinal de arrependimento, e disseram, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel se tornou juiz de Israel. Mas o detalhe está aqui, eles obedeceram à voz do profeta, jejuaram o dia inteiro para chamar a atenção, está aqui, como sinal de arrependimento. Eu vou renunciar o que me satisfaz, porque eu quero a presença de Deus. Moisés, o povo, através do profeta Samuel. Olha Neemias então. Depois de Esdras, Crônicas, Esdras, Neemias.
Neemias. Neemias 1, versículo 4. Neemias 1, 4. Vamos ver. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Ele estava chamando a atenção de Deus. Aí está, então clamei, ó Senhor dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que coincidência, a mesma oração que nós vimos, né? Em Êxodo, em Daniel. O Senhor é misericordioso com os que amam e aqueles que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Fantástico. Você está começando a entender? Peraí, eu estou jejuando, eu vou... Por que o jejum só? Deixar de comer e beber? E não completar ele e finalizar com a oração? Você passou fome, filho. Não passa fome. Faça algo com propósito. Jejuar, orar, faz parte. Você vê que cada um que está aqui havia um propósito. Tem mais, Esdras. Esdras é um livro antes de Neemias. Esdras 8, 21. Vamos lá, Esdras 8, 21 ao 23. 8, 20, ó. Então, olha aqui, olha Esdras falando. Então, determinei um jejum enquanto estávamos junto ao canal de Ava, de maneira que humildemente pedíssemos ao nosso Deus para que Ele nos desse uma boa viagem e nos protegesse, como também a nossos filhos e nossos bens. Fiquei com vergonha de pedir ao rei que nos enviasse soldados e cavalaria para nos acompanhar e proteger dos inimigos ao longo do caminho. Além disso, havíamos falado ao rei que a mão bondosa do nosso Deus protegeria todos os que adoravam o Senhor e que o seu poder e a sua ira estariam contra todos os que o abandonassem. Assim, jejuamos e pedimos a Deus que nos protegesse. E Ele atendeu a nossa oração. Chamar a atenção de Deus. Renúncia do eu. Consagração, adoração. Está tudo aqui. Está falando aqui. Que coisa linda. Se você vai lá em 2 Crônicas, que é um pouquinho mais atrás, vai outro livro atrás. 2 Crônicas 2, né? 2 Crônicas 20, versículo 3, diz assim. 2 Crônicas 20, versículo 3. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor. Olha lá, ele pediu ajuda ao Senhor e anunciou o quê? Um jejum a todo o povo de Judá. Espera aí, você está percebendo? Eu preciso chamar a atenção. O jejum chama a atenção de Deus. E Deus respondeu a oração de cada um. Deus, ele parou para ouvir os seus filhos, seus servos. Será que a gente tem algum testemunho de ter jejuado e falado, depois que eu jejuei, o Senhor veio? Eu acredito que se nós tomarmos como essa palavra como exemplo, nós vamos ter muito testemunho. Eu creio que eu tenho, sim. Eu lembro. Mas eu quero mais. E eu quero voltar a esta prática constante. Não fazer disso. Também não é fazer isso porque eu quero algo
extraordinário, material. Não que não seja. Às vezes eu preciso de algo material. Quantas portas de emprego, ou a porta de emprego, eu não jejuei e o Senhor abriu essa porta? Eu lembro, sim. Nós fizemos uma semana e o Senhor abriu a porta para mim. Era um propósito há muito tempo, aonde nós tínhamos que, à noite ou durante o dia, ligar para um irmão. Era o mesmo irmão. Eu lembro, eu peguei, na época era o Sandro. O Sandro ligava um dia, eu ligava um dia para ele. Esse propósito foi o meu irmão que tinha feito, o apóstolo Eduardo. Ele falou, você vai orar, jejuar, e durante uma semana você vai ligar para um irmão, depois o irmão no outro dia liga e vocês vão orar. Para um propósito. E Deus abriu a porta. Para nós. Abriu. Olha lá em Atos 9, versículo 9. Aqui foi quando o apóstolo Paulo, que na verdade era Saulo, ele foi... teve a revelação do próprio Cristo. E ele esteve lá 3 dias cego. Ele ficou sem comer e beber. Ele ficou ali. Eu não sei, ali ele foi tratado por Deus. Ele estava perseguindo os que eram de Jesus e se tornou um Deus tais. Mas naquele instante ele entendia a necessidade de jejuar e mostrar que nesse jejum ele estava arrependido e ele tinha visto o Salvador. Jesus se revelou a ele. Que coisa linda. Nós vemos em Esther capítulo 4, que ela também proclama um jejum para receber a vitória, para que o rei, que era o marido dela, mas antigamente as mulheres não tinham acesso, então ela pediu, peça que a nação, né, tio, peça para todos os meus irmãos, os meus conterrâneos, os meus patrícios, né, que em algumas traduções está assim, jejue junto comigo, porque eu preciso falar com o rei, mas eu preciso antes que Deus intervenha, para que quando eu entrar sem ele ter me chamado, ele possa aceitar a minha presença sem eu ser morta. Olha o poder e a autoridade que tinha o rei. E quando ela entra, ele fala, peça tudo, até metade, no meu reino eu te dou. Que coisa. E Deus trouxe livramento ao povo. Aleluia. Que coisa gostosa. Que coisa linda. E Jesus também nos ensina. Lá no Evangelho de Mateus 6. Mateus 6. Versículo 16. Ele diz algo. Jesus jejuava. Jesus orava e jejuava demais. Olha aqui no 16. Quando jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados para serem notados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. A única recompensa é que os outros vão falar, ele está fazendo jejum, que bonito. Só isso. Mas quando você estiver jejuando, lave o rosto e penteie o cabelo de tal maneira que ninguém perceba que você está jejuando. E sim apenas o seu Pai, que conhece todos os segredos, e Ele recompensará você. Sabe, às vezes a gente não cumpre com a palavra. Eu entendo, às vezes vamos fazer um jejum, a igreja inteira a favor de algo. Né? Por exemplo, nós vamos querer muitas vezes a direção para mais tarde comprar algo que seja nosso, ou outras coisas que podem aparecer. E a gente pode convocar um jejum, assim como os reis faziam. Mas quando você está orando por você, para algo seu, uma intimidade sua, oh, aleluia, eu vou jejuar, mas ninguém vai saber. É claro que tua esposa, alguém da tua casa, que você está acostumado a tomar um café, fala, não, hoje eu não quero. Ela já vai olhar assim e falar, já sei. Já vai entender que você está
naquele momento, separando um tempo onde você está renunciando uma satisfação sua para chamar a atenção de Deus. E a gente precisa chamar a atenção de Deus. Tem outro texto aqui, mas eu quero ler, na verdade, algo que me chamou a atenção. Outro texto é Marcos 9. Deixa eu ver rapidinho, só para eu citar. Esse texto aqui conta a história daquele menino que era mudo, surdo, mas era um demônio, e às vezes o demônio levava ele para se jogar no fogo, na água. Os apóstolos e os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus vem e fala assim, e é tão interessante que no meio dessa, você vai ler, vai do 17 ao 29, no meio dessa história maravilhosa, ele fala assim: o senhor pode? Ele falou: se eu posso. Jesus falou: se eu posso, traga ele aqui. Aí assim que o menino que estava com o espírito imundo vê Jesus, ele manifesta, e ele fala: espírito surdo e mudo, sai do menino e nunca mais volta. Aí, depois que acabou, os apóstolos e os discípulos perguntaram: o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu? Aí ele disse: existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. A nossa vitória depende do nosso, vamos dizer assim, de nós chamarmos a atenção de Deus, mas não gritando, pondo Deus na paz, não. Renunciando, se colocando diante do Senhor, mostrando que estamos renunciando a nossa vida em favor de Deus, com humildade, com clamor, com oração, com jejum. E agora eu quero terminar com Daniel. Daniel 10. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Vamos lá. Daniel 10. Olha que coisa linda, eu termino com esse texto. Do 1 ao 14, diz assim: no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Essa visão mostrava alguns fatos, presta atenção, que é aqui, para esse tempo. Essa visão mostrava alguns fatos que, com toda certeza, iriam acontecer no futuro. Tempos muito difíceis que haveriam de vir, tempos de guerra e sofrimento. Desta vez Daniel entendeu perfeitamente a visão. E ele fala aqui no 2, eu, Daniel, tive a visão depois de passar 3 semanas lamentando e chorando. Durante essas 3 semanas não comi nem bebi nada, nem carne, nem vinho, nem as gostosas sobremesas do palácio. Também não usei nenhuma essência aromática. Aqui ele está falando o quê? Eu saí de tudo que o mundo gostava de que a gente possa fazer. Não comi, não bebi, tirei doce. Então, às vezes você fala: vou tirar doce. Ele tirou também. Aqui. Ele não comeu nenhuma sobremesa. Eu vou tirar, por incrível que pareça, eu não vou querer chamar atenção através de perfumes, são coisas que podem chamar atenção. Não estou falando que é regra, que é errado. Gente, pior de não entender, é entender errado, hein? Ele usava. Se ele usava, porque ele também gostava, era homem. Mas naquelas 3 semanas ele quis tirar tudo aquilo que pudesse trazer algum prazer na vida dele. Ele tirou. Agora, dá uma olhada na consequência de chamar a Deus através do jejum. Presta atenção. Olha que coisa linda. E eu vou te dizer,
Se apareceu para Daniel, pode aparecer para qualquer um de nós aqui. Então, um dia, no 24º dia do primeiro mês, eu estava andando pela margem do grande rio Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido com uma roupa de linho, usando um cinto de ouro puro. A pele desse homem brilhava, do seu rosto saiu uma luz parecida com a dos relâmpagos, e os seus olhos eram chamas de fogo. Os seus braços e pés pareciam feitos de bronze polido, de tanto que brilhavam, e quando ele falou, eu tive a impressão de estar ouvindo uma grande multidão. Somente eu, Daniel, enxerguei aquela visão. Os meus companheiros não viram coisa alguma, mas de repente ficaram completamente apavorados e correram procurando um lugar para se esconder. Assim fiquei sozinho. Quando vi aquela pessoa tão impressionante, perdi completamente as forças. Fiquei muito pálido, pronto a desmaiar de tanto medo. Quando ele falou comigo, caí com o som da sua voz, prostrado no chão, e perdi os sentidos. Mas uma mão me tocou e me levantou, deixando-me apoiado nos joelhos vacilantes e nas mãos. Aí ouvi uma voz que dizia: Daniel, Deus o ama muito. Levante-se e ouça o que vou dizer, porque Deus me mandou falar com você. Então me levantei, ainda tremendo. Ele continuou e disse: presta atenção agora, hein? Falei tudo aquilo para que você prestasse atenção neste versículo. E que em nome do Senhor Jesus, esse versículo possa ficar gravado agora nos nossos corações. Não só gravado, mas que haja essa revelação que apareceu na minha vida, na tua também. Olha aqui. Não fique assustado, Daniel. Os seus pedidos, então não foi um só. Aí depois tem gente que fala, não faz pedido para Deus. Seus pedidos foram ouvidos no céu e respondidos no primeiro dia, quando você começou a jejuar. Quando você começou a jejuar diante de Deus. Respondido no primeiro dia que você começou a jejuar diante de Deus e a orar pedindo sabedoria, eu fui enviado para encontrá-lo. Mas durante 21 dias, o príncipe que domina o reino da Pérsia me impediu. Foi então que Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Assim eu consegui vencer os soberanos do reino da Pérsia. Quem são esses? São pessoas? Não! É aquela luta que Paulo fala no mundo espiritual. Principados, está aqui. Potestades, dominadores, impedindo de nós recebermos. Mas Deus falou o quê? No primeiro dia que você jejuou e orou pedindo sabedoria, eu já mandei a resposta. E o anjo veio, teve luta. Eu vim para contar a você o que vai acontecer ao seu povo no fim da história, porque o cumprimento desta profecia ainda está muito longe. Quando você der sequência nessa leitura, é algo fantástico. Aqui vai estar as 40 semanas, aqui está mostrando o final dos tempos, é escatológico, mas o meu foco não é esse, nem essa visão. É mostrar que Deus, através da tua oração e do jejum, Ele escuta. O objetivo do jejum é fortalecer a sua vida de modo geral. E que cumpra o que Jesus disse em Mateus. E Ele vai responder. Agora, eu não sei exatamente como funciona para Deus. Aqui, quando você lê, você tem a ideia de que você está chamando a atenção de Deus, que você está não se punindo, não, mas renunciando o teu eu e deixando Deus fazer parte da tua vida. Então o jejum você renuncia, se humilha, ora, se prostra, clama, chama atenção e Deus fala: esse é meu filho.
Desde o primeiro dia, eu ouvi o teu clamor. E eu vou descer, vou mandar a tua vitória. Eu acredito sim, há uma luta entre carne e espírito. E o jejum, ele vem e ajuda. Ajuda quem? Você espiritualmente, sendo homem carnal, a vencer batalhas. Eu vejo isso como algo necessário. E é isso que eu espero que você tenha entendido. Eu vou trazer depois essa ministração durante o ano que nós vamos entrar, esse ano novo, porque precisamos vencer batalhas. E muitas vezes não estamos entendendo por que não estamos vencendo. Porque não estamos jejuando. Precisamos jejuar, vencer. Precisamos. Mas dentro da palavra, com humildade, em silêncio. Se necessário for para algo grande, convocamos a igreja, o povo de Deus, assim como os reis fizeram. Mas se não, eu vou jejuar e orar até receber a minha vitória. Amém? Queridos, que Deus te abençoe. Recebe essa palavra. Quero orar por você. Pai, falou comigo, falou conosco. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor usou a minha vida para falar comigo mesmo. E eu quero chamar a tua atenção através de uma vida mais consagrada. E eu preciso sim chamar a tua atenção e me consagrar muito mais através de jejuns, porque tem algumas coisas que estamos precisando e querendo, mas eu vejo muito impedimento. Por quê? Porque a lição de casa foi falada hoje. Então nós vamos fazer. Pai, muito obrigado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito.